confiamos em Ti, Senhor. Tua palavra é fiel, nosso escudo, nossa proteção. Água e vinho tolo, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Deus, confiamos em Ti, na Tua bondade, Pai. Tu és único, divino, santo e poderoso. Água e vinho tolo, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Tu és o nosso Deus Redentor. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha forte, escudo e proteção, nosso pão, a água que nos lava, Tua palavra engrandecida, exaltada, Jesus, nosso Deus, Rei dos Seis. Oh, oh, oh.
Aleluia. Boa noite, queridos, graça e paz. Que tempo maravilhoso nós estamos tendo, amados, nessa direção maravilhosa que o Senhor deu para o pastor Charles, para nós estarmos aqui nessa maratona de fé, né? É uma fé, realmente é um estilo de vida. O meu e o seu estilo, amados, é andar em fé. É isso que vai agradar a Deus e é isso que vai ativar o poder criacional, o poder extraordinário que há na palavra, é através da fé. Amém, amados? Então eu quero que você fique ligado, conectado, convide pessoas que estão aí na sua casa, chame ela para estar ouvindo, né, esses estudos preciosos que vêm da parte de Deus para nós. Amém, queridos? E eu queria dar alguns avisos aqui, e um deles é sobre dízimo e oferta. Amados, eu acho interessante demais que Pedro, a palavra diz que Pedro ele foi pescar, né, juntamente com os outros discípulos lá, e quando ele voltou, queridos, a palavra diz que eles não pegaram nada. Jesus pede o barco dele emprestado, né, lá em Lucas capítulo 5, e ele vai ali dar uma palavra para o povo, e em seguida ele manda Pedro de novo, fala, agora vai pescar. E eu acho interessante que a palavra diz aqui no versículo 5, diz assim, respondeu Simão, Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eu acho interessante, amado, que ele quis falar, rapaz, eu entendo de pesca. Sabe, querido, como nós queremos justificar algo para o Senhor. E ele está trazendo para nós aqui, amados, algo que o Pedro fez, muito ousado. Ele diz assim que sobre a sua palavra. Sabe, amados, não importa a área que você esteja, o que você esteja fazendo, mas, amados, lance a sua fé sobre a palavra. Amém. Sabe, amado, essas redes aqui, quando ele diz eu lanço as redes sobre a sua palavra, é como ele estivesse falando, eu lanço a minha fé sobre a sua palavra. Sabe que nesse momento de você fazer essa entrega do dízimo e oferta, realmente, amado, lance a sua fé sobre a palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito? Sabe? Deus, ele é mais sabido que eu e você. Aleluia, graças a Deus, né? Então, amados, aí está aparecendo aí, você pode estar fazendo por transferência, né? Ou você pode estar fazendo um depósito, ou você também pode estar vindo aqui de segunda a sexta-feira. Tem o pessoal que está aqui, tanto na oração matinal, você também está convidado para isso, e também está entregando seus dízimos e sua oferta. Fica livre e confia, amado, no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu próprio entendimento. Amém, queridos? Outro recadinho também é o plantão Rema. Amados, coisas extraordinárias. Eu creio que o Senhor está movendo, amados, o poder criacional sobre a escola Rema. Sabe, no meio de tudo isso daí, houve uma rapidez do Espírito, uma rapidez da palavra, da sabedoria, da inteligência espiritual sobre esse povo, amados. Que coisa poderosa, né? Professores dando aula, né, através online. Rapaz, que coisa extraordinária. E, queridos, da mesma forma, ali nesse cartaz também está aparecendo no plantão Rema, tem um WhatsApp da escola. Você pode também, amados, estar conversando, procurando saber como você pode se matricular. Não perca a oportunidade, querido. Isso para mim, eu vejo como uma provisão de Deus sobre as nossas vidas. Amém, amados? Aleluia. E também nós temos também, queridos, o Centro de Cura. Ele está funcionando de segunda a sexta-feira através do Facebook. E, amados, são ministrações poderosas, ao vivo também, queridos. Não percam. É de segunda a sexta, das 10 às 10h30. Né, horário de Brasília, nosso horário aqui no Mato Grosso do Sul é das 9 às 9h30. Coisas extraordinárias estão acontecendo. Eu vejo relatos, amados, pessoas digitando lá, falando que pessoas sendo curadas instantaneamente, pessoas receberam a palavra com mansidão, sabe? E manifestação. Não há limite para o poder curador de Deus impactar vidas. Amém? Aleluia. E acabou os avisos, né? Nós estamos aqui, queridos, nessa maratona de fé, e eu estou muito animado de fazer parte disso, sabe? Você também deveria estar animado, porque não é algo natural, é algo sobrenatural que está sendo falado. E, amados, uma das coisas que eu queria que você realmente entendesse, querido, que nosso Deus é um Deus de fé. A palavra de Deus, amado. Você às vezes pode falar assim, Júnior, qual o livro? Né? Nós na terça-feira, nós falamos sobre alguns livros maravilhosos que foram colocados.
E hoje, né, tem mais alguns ali no finalzinho, vai ser falado também sobre eles. Mas, amado, um dos maiores livros que eu posso indicar para você é a Bíblia. Ela é a fé. Ela é a expressão exata de Deus. Ela é a forma que Deus realmente quer para mim e para você. Se há alguma dúvida, amado, que você esteja lendo, olhe para a palavra e veja o que ela está falando com você. Esse é o nosso estilo de vida. É essa a forma que nós devemos andar. E eu quero que você abra rapidamente a Bíblia aí, em Provérbios. Aleluia. Eu estou animado, amados. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Olha só, queridos. Provérbios capítulo 20. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produz os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Sabe, mas nós estamos falando aqui, terça-feira nós falamos, e vai ser falado hoje também, que a palavra é uma semente. E sabe, querido, que nós, todo momento, nós estamos falando sementes. Todo momento, amado, é que você muitas vezes quer somente colocar para um lado espiritual, né? Ah, não, é somente a palavra. Não, amados. Deus, Ele está trazendo para nós revelações, pela sua palavra, que a cada momento, querido, que você está falando, você está jogando sementes. E quando você entende isso, amado, você vai ter um cuidado com aquilo que sai da sua boca. Eu acho interessante que Davi, ele diz que para o Senhor colocar sentinelas na boca dele. Lá em Salmo 141, do versículo 1 ao 3, ele vai falar sobre isso. Né? E parece que você fala assim, mas esses irmãos aí, né, esses pastores aí, estão muito espiritual demais. Mas, amados, eu vou te falar algo para você. Nós estamos aqui, realmente, para não deixar você viver uma vida cativa. Amém. Sabe, querido, porque realmente é melhor você cuidar, parecendo que você está num cativeiro, do que você viver realmente um cativeiro. Porque as palavras que saem da sua boca, amado, ela vai te prender, ela vai te entrelaçar. E é por isso que o cuidado de Deus, através aqui, né, em Provérbios capítulo 18, no versículo 20, ele diz do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida, ou seja, aquilo que você fala, ou é morte ou ela é vida. E eu prefiro, amado, que você realmente entenda, né, e você transmita realmente, ou você semeie palavras de vida, sementes de vida. Sabe por quê, querido? Muitas vezes, eu acho interessante quando uma pessoa vai semear, né, e ele vai, e você chega naquela... Esse dia eu fui num certo lugar aí, e essa pessoa, eu falei assim, rapaz, o que é aquilo lá? O que você plantou lá? Que semente você plantou lá? Ele não falou, não, foi uma semente, não. Ele sabe o que ele falou? Eu plantei, foi milho ali, ó. Sabe, amados, você precisa ter noção, precisa ter consciência daquilo que você está plantando através da sua boca. Porque à medida que você lança aquilo lá, amados, depois você não pode reclamar a alguém, ou reclamar a Deus, ou achar que Deus está contra você, Deus está contra o seu ministério, ou Deus está contra a sua vida, ou Deus não faz, Ele não gosta daquilo que você está fazendo, mas aquilo está saindo da sua boca. E muitas vezes o que sai das nossas bocas, amados, né, é o que? Não posso, não dá, não vai dar certo. Ela começa e depois para, né, enfraquece. Amados, nós não podemos viver do passado. Nós fomos regenerados pela palavra, a semente da palavra, uma semente incorruptível. Nós precisamos, amados, ficar com o que a palavra de Deus diz. É por isso que o autor está falando aqui que há poder de vida e de morte. E aí você entender que à medida que você fala, são palavras, ou seja, são sementes que estão sendo semeadas. E eu prefiro para a minha vida e para a sua vida, querido, que você fale sementes de bênção. Amém. Sabe, queridos, porque realmente você viveu uma vida abençoada, viveu uma vida realmente como agrada a Deus. Ele diz aqui assim, ó, o que bem utiliza vai comer do seu fruto. Eu sei, amado, uma pessoa consciente, ela não vai pular de um precipício. Eu sei, amados, que você tiver essa consciência agora, que você está tendo agora, esse entendimento, você não vai falar que você não serve para nada. Você não vai falar mais para a sua vida que o seu filho não serve para nada. Você não vai falar mais que a sua filha não presta para nada. Você não vai falar mais mal do seu genro, que ele não serve para nada. Sabe por quê, amado? Isso são sementes sendo plantadas.
mas a sua língua, ela foi feita para abençoar. Amém. Amém, amados? Aleluia. Pastor Charles. Aleluia, graça e paz, queridos. Muito bom isso que o pastor Júnior estava falando. E ele estava falando com base na palavra de Deus, não era algo da cabeça dele, né? E eu gosto muito que eu li certa vez num livro que se você está insatisfeito com a colheita, você precisa ver o que você está plantando. E nós entendemos que a lei da fé, o princípio da fé que a palavra diz para nós, posso dizer que a fórmula dela é crer com o coração e falar com a boca. Então, quando nós cremos e falamos, nós criamos um ambiente, e se você está insatisfeito, querido, com aquilo que você está vivendo, você precisa ver o que você está falando. Às vezes, a pessoa ela quer uma mudança, por exemplo, no casamento, no comportamento dos filhos, mas ela ora a Deus, confessa a palavra, mas diante de circunstâncias, diante de desafios, às vezes um mau comportamento do filho, às vezes uma briga que deu no relacionamento, marido e mulher, aí logo já não, fala tudo ao contrário. Então, querido, o que você está fazendo? Você está plantando algo, e de quando você fala o contrário, você arranca aquela semente de fé e você coloca uma semente de incredulidade. Então, na verdade, você começa e anula, você dá um passo para frente e depois você dá um passo para trás. Então, se tem coisa, querido, que você não está gostando, você precisa ver o que você está semeando. Aquilo que você está colhendo, você precisa ver o que você está semeando. Isso é nítido, querido. Às vezes tem pessoas que elas estão esperando um bom tempo para que algo se manifeste. Ela está na Escritura, mas ela não está sondando aquilo que ela está confessando. Eu acho interessante porque Tomé, né? Tomé, ele não estava lá na reunião quando Jesus apareceu para os discípulos, e o pessoal contou para Tomé, olha, Jesus ressuscitou, ele veio aqui. Aí Tomé pega e fala assim, olha, se eu não ver, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Passa lá um tempo, Jesus aparece, e Jesus fala para ele, olha, toca aqui, do jeito que você falou. Outro exemplo, quando o povo estava no deserto murmurando sobre o que Deus falou, Deus tirou a gente do Egito para a gente morrer aqui no deserto, e a palavra de Deus diz que, olha, do jeito que esse povo está falando, é o jeito que vai acontecer. Ou seja, Deus concordou com a palavra de incredulidade deles. E isso é tão interessante, querido, que Deus ele não está apenas ouvindo você quando você está orando para Ele, mas Deus está te ouvindo também nos bastidores. Às vezes parece, Deus, orei isso, pedi isso para Deus, aí parece que você desliga o telefone de Deus, né? Pronto, agora está liberado para eu falar incredulidade, para eu murmurar. Só que Deus ele está ouvindo isso, ele está falando, poxa, se ele está orando, pedindo isso para mim, mas nos bastidores, ele está, eu não vou acreditar se eu não ver, eu não vou acreditar nisso, eu estou concordando com outras coisas, então precisamos mesmo vigiar a semente que está saindo da nossa boca. Foi falado no último culto, que a palavra, antes de ser escrita, ela foi falada, e ela foi escrita para a gente falar, sede imitadores de Deus. Deus criou todas as coisas falando, e Ele deu a sua palavra para que a gente venha falar também, para a gente ter uma boa colheita. Pastor Charles? Aleluia, glória a Deus. Então, se a gente voltar no princípio, né, Deus, Ele nos criou a sua imagem, né, a imagem de Deus nós somos criados, né, e tudo que foi criado, Deus criou falando, a gente viu isso na terça-feira, né? Então, quando a gente volta lá para Hebreus, no capítulo 1, né, vamos só fundamentar aqui, eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora, Hebreus 11, no versículo 1, diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, a fé, ela agarra hoje aquilo que era para ser depositado no futuro. Amém? E no versículo 3, ele fala assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus.
de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou do invisível. Então, nós estamos vendo aqui o método que Deus trabalha. E como a gente leu também no culto passado, Efésios capítulo 1, versículo 5, que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Então, queridos, esse é o princípio da fé de Deus, do tipo de Deus, né? É você falar aquilo que você está crendo. E nós, queridos, nós temos um grande ponto positivo, que nós temos a palavra escrita, assim como estava ministrando o pastor Kelvin. Nós temos a palavra escrita para nós lermos, estudarmos e entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Então, eu vou ter que falar aquilo que Deus fala a meu respeito. Então, quando eu falo o que está escrito a meu respeito, eu não estou sendo soberbo, eu não estou sendo orgulhoso, eu não estou querendo ser mais do que ninguém. Eu estou simplesmente concordando com o meu Pai. Eu estou sendo imitador do meu Pai. Amém? Olha só, nós temos que ficar atentos a isso, porque senão a religião ou a opinião de pessoas vai nos tirar do foco da palavra. E outro texto que a gente leu no culto passado, mas eu quero embasar para a gente prosseguir aqui, para ler novos versículos, que é Provérbios capítulo 3, versículo 3, que diz: não desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, e escreve-as na tábua do coração. Então a palavra tem que estar no nosso coração, porque aí eu quero que você vá lá para Isaías 45, no versículo 1, olha só, se a palavra está no meu coração, e eu tenho que ser imitador de Deus, olha o que o salmista está falando aí. Salmo 45, 1, de boas novas transborda o meu coração. Provérbios fala que eu tenho que escrever a palavra no quê? Na tábua de quem? Do meu coração. Ó, de boas novas transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, e a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Aleluia! Olha só, quando a palavra ela está impregnada no meu coração, quando ela está escrita no meu coração, tudo aquilo que eu falar, concordando com Deus a respeito do que Ele diz sobre mim, eu vou estar escrevendo a história que eu quero. Depois, até a hora que eu saí de casa, eu lembrei que o irmão Reagan, ele tem um livro que crie o mundo que você quer à sua volta. Se eu não me engano, como é que é? Crie o mundo que você quer ver. Então, isso está justamente concordando, corroborando com esse entendimento da palavra. Olha só, queridos, eu fico escondido atrás daquilo que Deus está falando. E volta a falar, queridos, isso não é soberba, isso não é você querer ser mais do que ninguém, até porque a palavra, ela não nos coloca acima de ninguém. A palavra fala que é para nós sujeitarmos uns aos outros e considerar as pessoas superiores a nós mesmos. Mas quanto ao diabo, porque quem quer o mal da nossa vida é o diabo, quanto ao diabo, ele fala que é para nós pisarmos na cabeça dele, porque ele já é um inimigo derrotado. E com esse entendimento de Isaías 45, olha o que o Senhor dá a instrução para Josué. Olha só, como que você vai fazer essa palavra ser escrita na tábua do teu coração, para a hora que vier a pressão sair a palavra da sua boca? Olha o que ele fala: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Agora eu consigo entender o que Jesus estava ensinando em Marcos 11, 23. Abre lá para você ver. Depois nós vamos voltar para Josué. Olha só o que Jesus fala: porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele.
Aleluia! Vamos voltar para Josué, só para a gente fechar rapidamente aqui. Ó. Ele fala que se você não cessar de falar do livro da lei, ou seja, da palavra de Deus, nós estamos na nova aliança, e eu meditar nela dia e noite, e ter cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então eu vou fazer prosperar o meu caminho, e eu vou ser bem sucedido. O que está escrito em Marcos 11, 23? Que se eu crer com o meu coração e eu confessar com a minha boca, vai ser feito do jeito que eu estou falando. Então lembra que na terça-feira nós embasamos a semente de Deus para nós. Agora, como nós somos filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós somos imitadores de Deus, e nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se Deus falou para ver o mundo conforme Ele queria, então eu vou falar para ver a minha vida conforme eu quero. Mas, pastor, isso é muito grande, isso é muito pesado, não sei se eu consigo. Consegue, se você começar a ler a palavra e praticar, você consegue. Porque Marcos 9, 23 diz o seguinte, ó, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, se você se alimentar da palavra, se você colocar essa palavra no seu coração e você começar a falar a palavra, queridos, fale mesmo até às vezes sem você estar crendo muito, entendeu? Não é que a repetição vai fazer você crer, não é isso, mas você vai lançar informação para a sua mente, rapaz, é isso que é a verdade. E por que a gente fala tanto de fé? Porque eu garanto para você, que hoje você ouviu um monte de informação contrária a essa que nós estamos passando para você. Eu garanto que você ouviu falar que o Brasil não vai dar em nada, que o presidente não sei o quê, que esse coronavírus está atrapalhando a economia, que isso, que aquilo. É verdade ou não é? Eu ouvi isso hoje. Um pouquinho que eu saí de casa, fui no banco resolver algumas coisas, já fui inundado com essa informação. Então é por isso que nós temos que pegar firme nessa palavra e ficar com isso. Rapaz, se eu crer, é possível. Se eu crer, é possível. Aleluia. É isso mesmo, gente. Nós estamos aqui realmente crendo na eficácia da palavra de Deus. Como o pastor estava falando aqui, eu conversando com um rapaz também, conversando na verdade não, ele chegou lá e um outro chegou junto, e esse rapaz perguntou para ele, e aí rapaz, como que está a situação, como que está a crise? Ele falou, rapaz, vocês estão atrasados, eu já estou vivendo a crise faz muito tempo, sabe, eu rindo, né, não da situação, mas amados, é um engano, sabe, e é por isso que nós temos que estar cheios do quê? Da palavra. Porque é como Paulo ele falou, ó, a fé é ouvir a palavra de Deus. Né? O pastor Charles falou aqui que ele teve que ir no banco, de repente chegou um monte de informação. E amados, se você deixar as informações fazer ninho na sua mente, é isso que daqui a uns dias você vai estar confessando. Ou seja, como o Provérbios falou, não confesse ou não fale, não deixe sua língua para falar aquilo que é morte, mas falar o que é vida. Sabe, amados, porque como o pastor Kelvin falou na terça passada, é algo individual. Não adianta, queridos, né, por um certo tempo, né, eu lembro quando eu conheci essa verdade, né, e para mim, na verdade eu nem conhecia ainda, e eu lembro que o Edilma falando, não, porque lá é legal, vamos ouvir a palavra, que você vai lá, né, ora por mim, era isso que eu falava para ela. Sabe, amados, ela, num certo tempo, ela conseguiu segurar isso. Quando eu cheguei e conheci, eu tive que colocar isso em prática na minha vida. Sabe, queridos, isso aí você deve colocar em prática na sua vida também. Eu sei que você tem sua esposa, que é uma mulher de oração, eu sei que você tem seu esposo, que é um homem de pegada, de oração, amém. Mas, queridos, vocês têm que fazer por si próprio. Sabe, amados, porque pode chegar um dia que o seu esposo vai estar no trabalho, você está numa situação e você vai ter palavra para sair da sua boca. E é a mesma coisa com você, marido. Vai chegar um dia que você não vai estar em casa com sua esposa e uma situação você vai ter que ter palavra para sair da sua boca. É que isso aqui que Paulo também diz aqui em Romanos capítulo 10, no versículo 8, ele diz assim, porém que se diz,
A palavra está perto de ti, na tua boca. Ei, não está na boca do teu vizinho, não está na boca do teu tio, da tua tia, da tua mãe, da tua avó. Tem que estar na tua boca, querido. Aleluia. Sabe por quê, amado? Ele diz aqui, ó, porque tem que estar na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ou seja, amado, a mesma palavra, você pode estar falando assim, mas eu não tenho uma fé assim, sabe? Mas a mesma palavra que você ouviu um dia, que ela arrancou você do império das trevas, é a mesma palavra que vai te manter salvo. É a mesma palavra que vai te proteger, é a mesma palavra que vai te sustentar, é a mesma palavra que vai te manter em saúde divina, é a mesma palavra que vai suprir as suas necessidades, é a mesma palavra que aquilo que nós estamos falando aqui. É por isso que nós devemos dar base no que a palavra de Deus diz. E eu acho interessante que Lucas, no capítulo 17, ela diz aqui no versículo... aqui no versículo 3, ele diz assim, já falamos sobre isso também, acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, disseram então os apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe, queridos, você olhando aqui parece que é algo até espiritual, né? Sabe, amados? Sabe aquela pessoa que chega para falar contigo? Não, rapaz, não, porque a palavra de Deus diz assim, né? E tal, eu estou com a fé meio frágil e eu queria aumentar a minha fé. Sabe o que você tem que fazer, querido? Sabe o que a palavra diz? Para isso acontecer, vá ouvir a palavra. Vá pegar essa palavra e colocar na sua boca e deixar ela cair no seu coração. Porque quando você faz isso, querido, ela te dá respaldo e você não vai falar o que as pessoas acham ou o que você pensava. Você vai falar o que você está crendo no seu coração. E aí olha só que Jesus responde. Respondeu Jesus, não, eu vou aumentar a sua fé. Não foi isso não, querido. Jesus não falou isso não. Rapaz, você é um homem ungido mesmo, você é um cara espiritual. Também não foi isso não. Ele diz assim, ó, se tiveres fé como um grão de mostarda. Tem algumas versões que diz como uma semente de mostarda. E aí ele diz, direis a essa moreira, arranque-se e transplante no mar, e ela vos obedecerá. Eu quero que você abra rapidamente ali em Marcos, falamos também sobre isso, Marcos no capítulo 4, no versículo 30, fala também sobre a semente, né? E de mostarda, e aqui no versículo 30 diz assim, disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, ao ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Aleluia! Olha só, queridos, o que o Senhor está trazendo para nós? Ei, não é a questão do tamanho da fé, mas é aquilo que você age com aquilo que você está crendo. Sabe, amados, Ele está trazendo um entendimento para nós aqui que esse grão, tão pequeno, mas ele colocado num bom solo, ele vai crescer, ao ponto não somente de dar frutos, mas também de ele ser uma bênção para a vida de outras pessoas. Né? Ele falando aqui sobre as aves. E eu achando interessante, esse dia passando aqui no nosso centro da nossa cidade aqui, eu vi, rapaz, uma mudinha, né, de uma planta, na parte superior de um prédio. Eu falei, cara, como que aquilo chegou lá? Sabe, amado, não existe limite para o poder e a eficácia de uma semente. Eu não sei o que você pode estar passando, queridos, mas a semente da palavra que está sendo anunciada, nada pode paralisar o crescimento dela sobre a sua vida. Amém, queridos? Pastor. Aleluia. E eu achei muito pertinente o que o pastor Júnior falou sobre, pode parecer espiritual você pedir a Deus, Deus aumenta a minha fé,
em nome de Jesus, eu quero uma fé poderosa. Pode parecer humildade, pode parecer espiritualidade, talvez você tenha ficado até um pouco bichado de ouvir isso, mas querido, uma vez uma pessoa perguntou para mim, eu queria ter uma fé assim como de fulano de tal, e aí, o que eu fiz? Orei para a pessoa ter a fé de fulano de tal? Não, levei lá para Romanos 10, 17, é simples assim, que a fé vem por ouvir a palavra, é que às vezes as pessoas estão pensando o quê? Não, eu tenho que jejuar 20 anos, eu tenho que subir um monte de joelho e voltar. Não, querido, Deus não faz dessa maneira. Às vezes cria-se uma fantasia em volta da Bíblia e aquilo que é o centro, que é a própria Bíblia, está fugindo do que a Bíblia está falando. A Bíblia diz, e ela deixa lá em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não adianta a gente ficar criando uma fantasia e criando estratégias que são argumentos, fantasia. Paulo diz para Timóteo lá sobre falsos mestres. Eu não estou aqui querendo trazer polêmica, mas existia algo sobre essa questão de falsos mestres, o povo ficava viajando na Escritura. A palavra ela é simples, ela é poderosa do jeito que ela é. A salvação como que é? Você ouve as boas novas, crê com o seu coração, confessa com sua boca que Jesus morreu e ressuscitou e você é salvo. É isso, é simples desse jeito, não vão ficar inventando moda, vão ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Algo que o pastor Charles falou aqui sobre que nós devemos concordar com Deus. E às vezes a gente está mais consciente do nosso passado, do natural, do que aquilo que Deus fala sobre nós. E em Amós, eu até abri aqui, em Amós, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Querido, você pode andar com Deus se você não concordar com Deus, e às vezes pode parecer, quando você ouve uma pessoa falando de fé, falando as verdades que a palavra de Deus diz sobre nós, uma arrogância, mas não é arrogância, querido, isso é humildade. Porque, até eu acho um bom exemplo, se eu dou uma camisa de presente para o pastor Charles, e as pessoas chegam e falam: nossa, camisa bonita, ficou elegante, ficou chique a camisa. Aí o pastor Charles fala: não, fiquei feio, essa camisa é horrível, essa camisa é barata, essa camisa aí vou fazer de pano de chão. Misericórdia, né? Ele está sendo humilde? Não está sendo humilde, pelo contrário, até a pessoa que deu o presente vai falar: rapaz, nunca mais vou dar um presente para o pastor Charles, porque ele desfaz o presente, né? Imagina Deus, pega e fala na sua palavra, imagina não, ele fez isso, que você foi feito justiça de Deus, aí, não, eu sou ruim, sou um lixo, sou uma porcaria, não sirvo para nada, e Jesus está olhando para a gente e está falando: rapaz, eu fui lá na cruz, entreguei meu sangue, derramei meu sangue para purificar, a gente está fazendo isso, a camisa que Jesus me deu não vale nada, é uma porcaria. Não, nós precisamos concordar. Eu entendo, querido, nós estamos crescendo, nós não somos perfeitos, mas aquilo que Deus fala na sua palavra, nós devemos concordar com ela. E quando nós concordamos com a palavra, isso sim traz uma fé confiante. Então, humildade, querido, não é falar assim: que eu sou mais justo do que todos. Não. Humildade sim, eu fui justificado em Cristo Jesus. É a mesma coisa da camisa. Não, a camisa, rapaz, obrigado, muito obrigado pelo elogio, mas foi o Kelvin que deu. A mesma coisa com a justiça, querido, a mesma coisa com aquilo que a Bíblia diz. Não é desconsiderar, nem diminuir o presente de Deus, mas é falar: olha, eu sou justo, mas foi Deus que deu. É dar honra a Ele, querido. Não é querer receber glória para si mesmo. Então nós devemos estar conscientes daquilo que Deus fez e dar a glória a Ele. E gostei do que o pastor Charles falou: se a Bíblia diz que nós podemos, então nós podemos. A Bíblia não fala de voar, então você não pode voar, querido, mas fala que é possível você viver pela fé. Então, primeira coisa, pare de falar que você não consegue viver pela fé, que você não consegue, porque quando você diz isso, você vive isso. E só dando um encaminhar aqui, o pastor Charles falou sobre a parábola do semeador do último culto. E é interessante porque a palavra de Deus colocada como semente diz que o semeador saiu a semear. Eu gosto de dizer, não é porque nós ouvimos a palavra uma vez que nunca mais nós vamos precisar ouvir.
Ah, porque eu comi feijão, nunca mais vou precisar comer feijão. Não, querido. O alimento da palavra que você recebeu hoje vai te deixar de pé hoje, e amanhã você vai ter que comer de novo. Senão vai chegar na quarta-feira, você vai estar dando um panguá aí, vai dando um amarelão em você, mas você precisa recorrer pela palavra. Isso é tão precioso que nós precisamos considerar a palavra como valiosa. Porque eu estava até lendo umas passagens sobre fé, Jesus elogiando a fé do povo, e eu vi, querido, que Jesus ele elogia a fé de duas pessoas. Isso está lá em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 15, e diz que Jesus, diante das pessoas, fala, nossa, grande é a fé dessas pessoas. E eu vejo Jesus corrigindo várias vezes os discípulos. Isso é interessante, querido, porque quem estava mais envolvido com o ministério do ensino da palavra? Os discípulos. Mas Jesus corrigia a incredulidade deles várias vezes. Então nós podemos estar num ambiente onde é ensinado fé, onde é ensinado palavra, e a gente está lá como os discípulos, é assim mesmo. Ou tentando, vamos fazer desse jeito, tal. Na passagem onde Jesus multiplica os pães e os peixes, diz que Jesus perguntou para os discípulos, o que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Ele diz que falou isso para experimentar, ver qual que seria a posição dos discípulos. E os discípulos não, vamos calcular, porque essa quantidade aqui a gente consegue alimentar tanto. Então a resposta dos discípulos foi, vamos no ambiente natural. E Jesus estava esperando, vamos para um ambiente espiritual. Amém. Até nessa passagem aqui em Mateus capítulo 8, você vai ver que Jesus elogia a fé do centurião, né, se eu não me engano. E mais para frente, Jesus reprova a incredulidade e fala, rapaz, onde está a fé de vocês? Vocês estão retrocedendo. Então Jesus esperava mesmo um comportamento de fé. E aquilo que o pastor Júnior falou, a fé que nós temos, ela já tem o poder e o potencial, querido, de fazer grandes coisas. Agora precisamos desenvolver e saber como utilizar ela. Pastor Charles? Aleluia. Então, na verdade a fé é para a gente viver mesmo o sobrenatural, né? Nós vamos viver a vida comum do dia a dia, mas de uma forma sobrenatural, extraordinária, porque nós fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer que as leis sobre as nossas vidas mudaram, então agora a gente vive pela fé. E a fé, queridos, ela é sobrenatural, né? Conforme os textos que a gente já tem lido aqui. Deus olhou para a terra, estava sem forma e vazia. E o que Deus fez? Só disse. E aí Jesus chega para mim aqui e fala, se alguém disser a este monte, ergue-te. E o texto que o pastor Júnior leu de Lucas 17, no versículo 6, diz assim, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aqui a gente se depara com a situação da gente puxar a nossa mente para a razão, como estava falando o pastor Kelvin. Se você for pensar no natural, circunstâncias que você está vivendo, então, esse texto dá a entender o quê? Que eles estavam andando e essa amoreira estava atrapalhando o caminho, estava no meio do caminho. E Jesus não falou para eles, vamos buscar uma motosserra, um machado, uma serra e vamos cortar isso aqui. O que Jesus falou? Se você tiver fé, eita, né? Fé no quê? Fé em nós concordarmos com Deus, em sermos imitadores de Deus. O que Deus fez? Deus disse, haja luz, haja árvore, haja planta, haja isso, haja aquilo. Se eu tiver fé, como a fé de Deus, a fé do tipo de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou falar circunstâncias, e o que vai acontecer? Aquilo que eu falar vai acontecer. Queridos, isso não é eu que estou inventando, isso é a Bíblia que mostra para mim e para você. Vai lá para Mateus 16, para você ver uma coisa. No versículo 19, o próprio Jesus está falando isso, dar-te-ei as chaves do reino e dos céus. O que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Ora, queridos, a palavra está mostrando aqui para mim,
que a intervenção divina agora, quem vai liberar na terra, sou eu ou é você? Aleluia. Olha só, queridos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Sabe o que é interessante? Como eu falei, tudo aquilo que nós falamos, elas são semente, certo? O seu dia, na verdade, você sai como um semeador. E aí, quando você tem essa consciência que você é um semeador, e você começa a vigiar, né? Você começa a ter um cuidado naquilo que você está falando, porque aquilo que você fala é aquilo que você vai começar a fazer essa colheita. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz na 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim, ó, a minha semente ou a minha palavra e a minha pregação, ou seja, as minhas palavras e as minhas sementes, não constituíram uma linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em uma demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em uma sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Sabe, amados, muitas pessoas, né, e quando eu falo isso, eu estou falando o povo de Deus, um povo da igreja mesmo, querido, sabe? Porque muitas vezes pessoas, elas precisam, né, ver você forte, mas você deve se mostrar forte. E a forma de você se mostrar uma pessoa forte é você andar com aquilo que Deus está falando. E sabe, amados, como o pastor Bud fala, 5 minutos com a pessoa, ele sabia se ela estava em fé ou ela não estava. Ou seja, a semente que saía da boca daquela pessoa, amado, ela já mostrava o resultado. As suas ações, amados, concernente à palavra, já vai mostrar aquilo que você está crendo. Porque se a palavra de Deus está falando para mim e para você que fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, o medo ele também vai vir por ouvir e ouvir a palavra do diabo. E se a fé, amado, ela chama em existência aquilo que nós não estamos vendo, o medo ela vai fazer a mesma forma na sua vida. Então é esse o que Paulo está falando. Ele falou, olha, eu já não falo por mim, eu não falo uma sabedoria natural mais não. Eu falo uma sabedoria que ela vem pausada pelo poder de Deus. Ou seja, uma persuasão da parte de Deus. Para que isso? Para que a fé das pessoas a que ouvissem ele falar não se apoiasse numa sabedoria natural. Ou seja, não se apoiasse numa semente natural. Ou seja, não se apoiasse em algo, né, numa razão, num raciocínio natural. Mas, amados, que eu e você possamos, nessa semana, né, realmente nos posicionar naquilo que Deus está falando. Que realmente a raiz daquilo que nós estamos nos expressando e nós estamos lançando sobre a terra, né, sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, elas possam ser sementes de fé. Para quê, queridos? Para que nós possamos realmente ser aqueles que são suporte na vida de outras pessoas. E quando eu posso falar para você, amado, um suporte, querido, não é eu concordar que você está achando que não está funcionando a palavra. O suporte é te mostrar a luz da palavra. Sabe, amados? Porque mesmo no ambiente de trevas, quando você entende que a palavra é luz, você vai andar, mesmo no ambiente de trevas, andando na luz. Porque esse é o modo que o Senhor quer para mim e para você. Para quê? Para que pessoas elas sejam baseadas, não segundo o que eu acho, não segundo o que os pastores aqui estão achando, mas segundo o que a palavra de Deus fala. Amém, amados? Pastor Kelvin. Aleluia, glória a Deus. E estava ouvindo vocês falarem e eu estava lembrando de algo sobre que a nossa fé, eu sei que a nossa fé ela é o fundamento, né? Ela dá a substância das coisas que a gente espera, mas a nossa fé, ela precisa primeiro ser fundamentada. Assim como a palavra de Deus, ela é uma semente, ela entra no nosso coração, ela produz uma planta, depois o fruto. Isso é interessante porque a palavra de Deus vai no nosso coração, produz palavra para a gente também semear. Então a palavra ela vem para nós, mas também a gente lança palavra, que foi até o que o pastor Júnior começou falando sobre o que nós estamos, né, semeando. Eu acho
muito interessante que nós precisamos fundamentar a nossa fé na palavra. Isso é interessante porque a palavra que recebemos no nosso coração, seja uma pregação que fale sobre cura, sobre finanças, sobre a nossa identidade em Cristo Jesus, a justiça, ela precisa, querido, ter um solo onde ela possa crescer, onde ela possa desenvolver as raízes, ela possa gerar frutos. Isso demanda tempo. Eu gosto muito do que o irmão Kenneth Reagan, ele diz, que ele preferiria passar um tempo ensinando as pessoas, por exemplo, sobre cura, para, quando ela estivesse plenamente convicta, orar pelas pessoas. E às vezes as pessoas querem receber a oração sem acreditar na palavra de Deus. E querido, nada contra recebermos oração, mas a importância da palavra, porque Jesus fala assim, ó, seja feita conforme a sua fé. Você pode consultar lá os evangelhos, você vai ver que Jesus curava, não em conformidade à sua fé, mas à fé do povo que chegava ali. Eu creio, Jesus, que você pode fazer. Amém. Então, seja feita conforme a vossa fé. Então, nós precisamos desenvolver mesmo a fé, para que aí, quando essa fé estiver fundamentada, a gente possa semear fé com os nossos lábios. Porque simplesmente sair falando, a gente está repetindo a fórmula da fé, que é simplesmente falar. Mas se a gente fala sem estar fundamentado na Escritura, queridos, a gente só está gastando a nossa saliva, né? E eu acho aqui interessante, a gente citou várias vezes esse texto aqui, mas lá em Lucas 17, deixa eu ver, no versículo 3, né, Jesus fala: olhem por vocês mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende, se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e se ele vier contigo, arrependo-me e perdoa. Disseram entre os apóstolos ao Senhor: rapaz, nos acrescente fé. E disse o Senhor: se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, vocês diriam a essa moreira: desarraiga-te daí, planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se a gente entender o contexto aqui, a gente vai ver que Jesus está falando: olha, cara, se uma pessoa te magoar 7 vezes no dia, e em outras passagens 70 vezes 7, você tem que perdoar ela. Porque o Evangelho tudo fala sobre perdão. E se você for ver lá no Evangelho de João, quando Jesus aparece para o povo, ele diz: olha, aqueles a quem vocês perdoarem, eu perdoo, mas se vocês não perdoarem, eu não posso perdoar vocês. A primeira pregação de Jesus ressuscitado foi sobre perdão. E quando Jesus fala: olha, você tem que perdoar os seus irmãos, o pessoal fala: rapaz, isso é difícil, hein? Falar para fogo cair do céu, um monte, eu fico de boa. Agora, perdoar o irmão, mas Jesus está falando que é possível. Você precisa falar. Às vezes, nós podemos nos enganar, achar que, para eu perdoar, eu preciso sentir uma emoção, olhar para a pessoa e amar ela. Não, querido. Você precisa decidir perdoar ela e falar: Senhor, ó, eu libero essa pessoa, ela me fez mal, eu fiquei chateado, mas eu decido perdoar ela em nome de Jesus. É desse jeito? É desse jeito, querido. Porque é interessante, porque essa figura da moreira era uma planta que na época ela tinha umas raízes muito profundas e elas espalhavam. Então você podia cortar, parecia logo um tempo, um brotinho e nascia de novo. Então era trabalhoso acabar com essa planta. E Jesus estava falando, até mesmo essa moreira, e no caso ele está fazendo uma comparação com falta de perdão. Você pode estar chateado que for com alguém, querido. E às vezes você vai lá, ora, perdoa, aí vem aquele sentimento. O que você pode fazer? Fala com esse sentimento: olha, sentimento, já perdoei fulano de tal, esquece. E se vier amanhã, fala de novo, sentimento, ó, eu já perdoei, falei com Deus, perdoei essa pessoa, não tenho mais ressentimento nenhum. É assim, é assim desse jeito, querido. Você precisa falar. Tanto nessa passagem quanto em Mateus capítulo 17, que Jesus fala sobre a fé como um grão de mostarda, você vai falar: se você tivesse a fé como um grão de mostarda, você falaria. Então nós vemos o princípio da fé é falar, querido. Você precisa falar, não simplesmente ficar aqui, mas eu perdoo, eu sou justiça de Deus, eu fui redimido, eu sou abençoado. É liberar pela sua boca a fé que está no seu coração. Pastor Charles? Amém, é isso mesmo. Se a gente voltar lá para Romanos 10, né, que fala que a palavra está junto de ti, na nossa boca e no nosso coração, as pessoas muitas vezes
falam que nós estamos fazendo confissão positiva, né? Tudo bem, Deus é positivo, e se a gente tivesse só fazendo a confissão positiva, estava tudo bem, né? Mas a nossa confissão, ela é alinhada com a palavra. Então, qual que é a diferença de confissão positiva e confissão de fé? A confissão positiva, ela imagina que vai ser assim, e ela fala sem ter a certeza, ela fala para ver se acontece. A confissão de fé, eu pego o texto que está na palavra, pelas pisaduras do Senhor Jesus eu sou sarado, e eu vou concordar com o texto que já está escrito a meu respeito. Então, eu tenho um firme fundamento em que me embasar, né? O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então, eu não estou falando isso para ver se vira verdade, mas eu estou falando isso porque é a verdade a meu respeito. Lembra como que a fé funciona? Chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Amém? Então, quando eu chego aqui nesse texto aqui de... Ixi, fugiu. De Josué 1:8, vamos voltar para ele lá, que eu estou muito nesse texto hoje, ele não cesse de falar do livro desta lei. Então, como que Josué foi fazer o caminho dele prosperar? Não era falando o que ele estava vendo, não era confessando, na terra tem gigante, na terra tem amalequitas, na terra tem isso. Não, o que era para ele meditar? Na lei, qual que era a lei que o Senhor tinha dado para ele? Rapaz, esse povo já é seu, vocês vão comer eles como pão. Então, a confissão e a meditação de Josué era naquilo que Deus disse. Por que muitas vezes nós temos falhado na nossa fé? Porque nós estamos meditando no problema e falando o problema. Deus, quando viu a terra sem forma e vazia, ele não meditou no problema e nem falou do problema. Ele disse ao problema. Então, as nossas palavras, elas são sementes poderosas. Amém? Então, essa é a diferença entre confissão positiva e confissão de fé. Então, nós temos a condição de fazer confissões de fé. E aquilo, a palavra garante. Vamos abrir de novo lá. Aquela hora minha garganta secou, não consegui completar o raciocínio. Mas lá em Mateus 16:19 diz lá: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Olha só, queridos, isso aqui não é eu que estou inventando, é o Senhor que está nos dando essa autoridade. Eu sei, queridos, que é difícil a gente aceitar que o Senhor, o Todo-Poderoso, está dando autoridade para o homem fazer um negócio desse aqui na terra. Mas quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, como que Jesus ensinou? Faça a sua vontade aqui na terra, Senhor, como é feita no céu. Então, qual que é a vontade de Deus no céu? No céu você não ouve que tem enfermidade, que tem doença, que tem nada. Então, quando eu concordo com Deus, eu estou liberando céu na terra. Então, quando eu concordo com Deus que eu sou sarado e eu sou curado, eu estou liberando o céu na terra, porque no céu não tem enfermidade. Quando eu estou precisando de provisão, eu concordo com a palavra, eu estou liberando o céu na terra, porque no céu não tem falta. Amém? Então, é isso que está acontecendo, é isso que eu libero. As minhas palavras vão liberar aquilo que eu quero viver aqui nessa terra. Então, eu quero, para mim passar a palavra, eu já não vou falar mais, eu quero dar alguns conselhos para você. Olha só. Primeiro, verifique a semente antes de plantar. O que eu estou falando, concorda com a palavra? Se a palavra fala que você vai ter falta, que você é enfermo, que vai morrer mesmo, então concorda, mas a palavra não fala isso, não é? A palavra fala que você é sarado, que você é curado, que você é provido, que Ele já te deu alegria, que Ele já te deu paz, não é isso? Outro conselho. Ore a resposta e não o problema. Não fique para Deus, olha isso, olha o que está acontecendo. Não, ore a resposta. Qual que é a resposta da palavra para o seu problema? Procura textos bíblicos na palavra que concordam com aquilo que você está orando e fique firmados nele.
Não fique falando para Deus o tamanho do seu problema, ou sobre o que o diabo está fazendo. Fala de Deus para o seu problema e fala de Deus para o diabo. Sintonize a frequência de Deus. Às vezes nós estamos na frequência natural, onde o diabo é o Deus desse século. E nós ficamos só olhando as coisas naturais. Lembrando que a fé, ela vai chamar a existência, aquilo que não existe. O que você precisa que não existe? A sua fé vai chamar a existência. Amém, queridos? Queridos, eu queria dar só uma ressalva, porque às vezes isso pode surgir como dúvida. O pastor estava falando sobre confissão positiva, né? E às vezes as pessoas podem cair no engano da confissão positiva, que a confissão de fé, né? Falar fé, ou também achar que confissão de fé é vã repetição. É o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 7. Ele diz assim, ó, e orando não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhem, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedir. Depois Jesus dá a oração modelo do Pai Nosso, querido. E é interessante porque Jesus não está falando de confissão, Jesus está falando de oração. Então, oração é um processo de intimidade com Deus, onde você abre o seu coração a Deus e Deus fala com você, querido. Não é um monólogo onde só você fala. É um lugar onde você abre o seu coração para Deus mesmo e Deus fala. Então, esse texto aqui não está dizendo que confessar a palavra ou confissão de fé é vã repetição. Ele está falando de outra coisa, oração e confissão de fé. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz assim, olha, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Querido, falar a palavra de Deus não é vã repetição, é reconhecer a bondade de Deus sobre nossas vidas e reivindicar, querido. Não colocar Deus na parede, mas falar, Deus, eu reconheço o que você fez na minha vida. Assim também, quando as pessoas casam, o pastor fala assim, você aceita fulano de tal como seu marido ou como sua esposa? Não é óbvio, não fez a festa, não fez um monte de coisa, é óbvio que é sim. Mas é necessário que o noivo e a noiva cheguem e falem, sim, eu quero. Que é o quê? Uma confissão pública do desejo, querido. Porque por mais, querido, que Deus saiba o que está no seu coração, Ele precisa saber da sua vontade expressa pelos seus lábios. Então, volto a afirmar, falar fé, confissão de fé, não é vã repetição, nem confissão positiva. É falar a palavra de Deus. Amém? Já terminei. Eu falei que não ia falar mais, mas ele incitou algo aqui no meu coração, que é o seguinte, ele até finalizou falando que quando a gente ora e fala, nós estamos acionando aquilo que está no céu para vir para a terra. Mas as nossas palavras, você tem que entender que ela é como uma semente. Lembra da passagem do semeador? Então, eu saber que o texto está na Bíblia, ou eu conhecer a Bíblia, não quer dizer que isso vai gerar uma colheita para mim. Então, o que vai gerar uma colheita para mim? Eu colocar essa palavra, essa semente na terra. Então, eu conheço a palavra, eu tenho a palavra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar para acionar o céu aqui na terra. Então, toda vez que eu falo, eu estou tirando semente do meu recipiente de semente e estou colocando na terra. Eu posso ter a semente de cura no saco de semente, mas se eu não pegar ele e não colocar na terra, não vai manifestar. Eu posso ter a semente de provisão no saco de semente, mas se eu não colocar na terra, não vai manifestar provisão. Então, quando eu falo, eu estou liberando essa semente para produzir algo na minha vida. Assim como o pastor Júnior iniciou lá em Mateus 18, 20. Não é? Aleluia. Poderoso, né, gente? Aleluia. Nós queremos, né, até que se possam estarmos juntos realmente aqui, né, todos congregando, mas enquanto isso nós queremos nessa eficácia que o Senhor deu essa direção para nós estarmos fazendo. E sabemos, amado, que não há limite para o poder da palavra, e como Paulo diz, a palavra de Deus ela não está presa. Amém? E que eu ia falar para você rapidamente, querido, a palavra diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito,
Eu criei, por isso que falei. Sabe, amados? Eu concordei, por isso eu falei. Amados, nós falamos que a palavra, né, e a palavra de Deus é uma semente. A Bíblia, amado, é um saco de semente. Se você escolhe a semente que você quer, e à medida que você crê e confessa ela com a sua boca, vai acontecer sobre a sua vida. Porque ela tem poder e tem eficácia para produzir aquilo que Deus enviou. Amém, amados? Eu quero orar por vocês, amém? E após isso, nós estamos encerrando o nosso culto. Fica conectados, amados, fica atento, né? E domingo também nós vamos ter nosso culto online, poderoso, tá, queridos? E temos aqui também uns livros aqui, né? O Alimento da Fé, o Espírito da Fé e Fé, Tolice e Presunção. Amados, livros alinhadíssimos, livros realmente alinhados com a palavra de Deus, né? Nós pesamos muito sobre isso, sabe? Realmente está indicando algo que vai trazer um acréscimo para a sua vida, não está minando a sua fé, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo poder criacional. Obrigado, Pai, pela semente, Pai, que é viva e eficaz, que foi a sua palavra, Pai, ao qual um dia nós ouvimos ela, Pai, e cremos no nosso coração e confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, essa mesma palavra, Pai, que eu estendo, Pai, através, Pai, do YouTube, através dessa internet, e possa, Pai, estar atingindo a vida de cada uma dessas pessoas. Pai, eu sei porque sei, Pai, que a sua palavra ela não volta vazia, mas antes, Pai, ela vai prosperar, antes, Pai, ela vai germinar, antes, Pai, ela vai crescer em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, shalom sobre cada uma dessas casas. Eu declaro, Pai, ampla suficiência, eu declaro provisão, eu declaro, Pai, em manifestação em nome de Jesus. Pai, também eu quero orar, Pai, pela vida dos missionários. Pai, eu sei, Pai, que existem pessoas, Pai, espalhadas por esse mundo, pregando, Pai, semeando a semente da palavra. E eu, Pai, em nome de Jesus, declaro ampla suficiência, proteção, os seus anjos, Pai, ao redor de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, queridos. Um abraço, uma boa noite.